diga lá, seja bem-vindo à nossa dimensão paralela. Estamos juntos mais uma semana para encher a sua cabeça de cultura e, é claro, da palavra de Deus também. Lembrando que eu estou esperando você me dar a sua sugestão de filme, de música, de livro que você está lendo nessa quarentena ou de algum livro que você marcou a sua vida, além da Bíblia, é claro, de algum filme que te marcou, de música que te marca, de CD que te marca. Estou esperando você me enviar a sua sugestão, porque dentro em breve, com certeza, elas vão estar aparecendo aqui na nossa dimensão paralela. Mas vamos lá, que está na hora de eu te dar as sugestões de hoje para você encher a sua cabeça. Vamos começar por música hoje. E hoje eu quero sugerir para você The Rebirth of Kirk Franklin. Kirk Franklin, falar desse maestro é falar de brincadeira, né? Porque o cara é arranjador musical, o cara é harmonizador vocal, o cara produz todos os CDs dele, todas as músicas, o cara compõe, o cara ensaia todo mundo e nesse CD em específico ele tá comandando um coral inteiro. Bom, se você tiver condição também de assistir esse DVD, você vai curtir muito. Tem aquela pegada de black music, e eu sou fã de black music, tanto é que eu sou roqueiro, você sabe disso, né? Então você vai curtir demais Kirk Franklin. Isso aí é para você botar, para você poder limpar a casa, para você poder fazer festa com a sua galera. The Rebirth of Kirk Franklin, tá bom? Então essa é a nossa sugestão de música para você hoje. Vamos para a nossa dica de filme. Hoje eu quero falar de um filme que, apesar de ser antigo, tem uma mensagem fantástica. Antes de Partir, com os monstros Jack Nicholson e Morgan Freeman. Sim, dois pacientes com câncer terminal que decidem cumprir uma lista de tarefas antes deles morrerem. Claro, um com uma situação mais abastada e outro com uma situação mais ruinzinha, mas que ambos embarcam nisso. O interessante é o diálogo que os dois sempre fazem. As reflexões a respeito da doença, as reflexões a respeito da vida, as reflexões a respeito das pessoas que estão ao redor deles. Então, vale a pena, você que assistiu, você que ainda não assistiu, vale a pena ver esse filme e prestar atenção nisso. Justamente porque nós podemos pensar, né? O que eu e o que você pretende fazer antes de você partir. Qual é o legado? Qual é a história que você quer deixar? Então, fica aqui a nossa dica de filme antes de partir para você ocupar a sua mente. E por fim, a nossa dica de livro. Hoje eu quero sugerir para você, discipulado na igreja local de Randy Pope. Randy Pope, ele é líder sênior de uma das maiores igrejas que mais se multiplicam nos Estados Unidos. E nesse livro em questão, ele ensina não métodos para avolumar a igreja, não métodos para multiplicar a igreja, mas sim métodos para que você faça isso com a graça de Deus, mas com qualidade. Randy Pope, no livro, ele vai contando os testemunhos do que ele foi aplicando na igreja através de muita oração, através do direcionamento do Espírito Santo, e ele vai contando os efeitos disso no livro. Esse livro mudou radicalmente a minha visão de discipulado e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua visão de discipulado também. Então, fica aqui a minha sugestão de livro para você, Discipulado na Igreja Local, de Randy Pope. Além, né, do filme Antes de Partir e do CD Rebirth of Kirk Franklin. Você vai curtir demais essas sugestões. Lembre-se, estou esperando a sua sugestão para aparecer aqui na nossa dimensão. Vamos para a dimensão da palavra então agora. Vamos meditar. Hoje eu quero dividir com você a história de Filemão. Filemão é apenas um capítulo, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo ao seu amigo Filemão. Filemão, ele era dono de várias posses, inclusive de escravos. E havia Onésimo, que também era amigo de Paulo e empreendeu uma fuga de Filemão, seu senhor. Havia muito desse conflito na época do começo, né, da igreja primitiva, da igreja apostólica. Havia esse conflito, né? Pessoas de uma autarquia que se convertiam e aí dentro da igreja elas eram lideradas por pessoas de outras classes. E havia aí, por exemplo, o caso de Filemão, né? Escravos e senhores de escravos, e dentro da igreja não havia isso, porque perante o Senhor não há homem, mulher, não há grego, não há judeu, não há negros nem brancos, todos nós somos iguais diante de Deus, no sentido de que pecamos e carecemos da graça dele. E a história de Filemão é o retorno
retorno de Onésimo a Filemão. Nesse retorno, tem algumas reflexões que eu gostaria de colocar para você. A primeira delas é a genuína conversão de Onésimo. Pode ser que até o momento em que verdadeiramente ele se encontrou com Jesus, ele pensava estar fazendo certo, fugindo do seu Senhor. E é interessante porque voltando e o Senhor, né, o dono dele, quisesse prendê-lo ou até mesmo assassiná-lo, né, como pena capital pela sua fuga, ele poderia fazer isso. Então o retorno de Onésimo a Filemão, que era o seu senhor, era um retorno extremamente complicado, e é por isso que o apóstolo Paulo escreve uma carta de próprio punho, entrega a Onésimo para que ele retorne a Filemão. Mas tudo isso é fruto da genuína conversão de Onésimo. Me faz muito lembrar o filho pródigo caindo em si e enxergando que na casa do pai ele tinha mais do que ele estava vivenciando naquele exato momento. Não importava o que iria acontecer com Onésimo, o que importava é que ele queria obedecer ao Senhor e cumprir a palavra dele, e ser fiel à palavra dele, por mais que isso o levasse à morte. Isso é fruto de uma conversão genuína. Isso é fruto de uma convicção profunda que somente Jesus pode nos dar. E isso acontece com Onésimo. A segunda reflexão é Filemão recebendo Onésimo de volta. Para que Filemão receberia um escravo fujão? Para que Filemão receberia alguém que deu tantos prejuízos para ele? Conta a história por trás da epístola que nesse empreendimento de fuga que Onésimo fez, ele furtou alguns bens de Filemão. Então agora Onésimo, além de ser um escravo fujão que podia ser condenado à morte, ele também estava se tornando um ladrão. Para o que Filemão iria receber esse escravo? Isso nos lembra do que Deus fez conosco. Quais os méritos que nós temos para sermos bem recebidos pelo Senhor? Porque pelo que nós fizemos, nós merecemos a morte, e morte eterna. A perdição eterna seria o salário para nós, como o próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos, que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Para o que receber? Mas graciosamente, assim como Filemão recebe Onésimo, o nosso Deus nos recebe de volta, mesmo não tendo um porquê. Então, se eu posso, eu te aconselho, pare de querer um porquê de que Deus te aceita. Aceite que Ele te aceita, e ponto final. Por fim, a nossa última parte da reflexão fala da fala de apóstolo Paulo a Filemão. Um dos versos que eu acho mais singulares na Bíblia. Apóstolo Paulo vai dizer a Filemão: olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer: o que você pretende fazer com ele, faça comigo. Isso demonstra um amor fraternal incrível do apóstolo Paulo. E é claro, nos remete ao que Jesus fez por mim e por você. A culpa que era nossa, Ele cravou na cruz do Calvário. Era Jesus diante do Deus Pai dizendo: olha, o que eles fizeram, põe na minha conta. Eu vou pagar a conta deles. E assim Ele fez na cruz do Calvário. É por isso que nós somos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então, o que nós simplesmente precisamos fazer é replicar o que Jesus fez. E era justamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com Onésimo e Filemão. Olha, se ele é o culpado, a partir de hoje não seja mais que eu seja o culpado diante de você, meu prezado amigo Filemão. É justamente isso o que Jesus nos mostra e que nós precisamos replicar. Quantas pessoas nós julgamos não serem merecedoras, mas será que nós temos a coragem de nos apresentar diante de Deus e fazer o que Jesus fez? Que a partir de hoje ele não seja mais culpado, que a partir de hoje o culpado seja eu. E nós verdadeiramente sermos intercessores, discipuladores, condutores dessas vidas até Jesus. Eu
Eu convido você a ler a carta pessoal de Paulo a Filemão, falando justamente da genuína conversão, falando da aceitação de Filemão, de Onésimo de volta, e é claro, do que apóstolo Paulo fez nessa carta. E é claro, todas as alusões do Deus Pai, do Deus Filho, e é claro, do que nós precisamos fazer. Um grande abraço e até a próxima semana na nossa dimensão paralela. Fiquem com Deus. O que houve aí? Tá apontando aí que tá dando errado? O que foi? Nossa, eu vi assim, tá dando errado. Nossa. Beleza, então... Pois é, eu falei assim, não, tá acontecendo alguma coisa errada. Depois sem emenda eu vou começar então do livro. Aí você corta do livro pra frente e pega aqui. Show? Então beleza.